Top 3 ETFs para você começar a investir no exterior e diversificar o teu patrimônio, que é algo extremamente importante. Várias pessoas simplesmente deixam todo o patrimônio no Brasil e não é o recomendável a se fazer, tá? E nesse vídeo aqui eu separei 3 ETFs que são complementares entre si e o último deles é o que mais performou nos últimos anos, tá? Então, presta atenção até o final do vídeo. E o primeiro ponto que a gente precisa compreender é sobre o que é um ETF, né? Pô, Filipão, o que é um ETF? Sigla feia do caramba. Um ETF nada mais é do que Exchange Traded Funds. Piorou ainda mais, né, cara? Seguinte, é um fundo de investimento, como se fosse um fundo de investimento, na verdade, só que ele é de renda passiva. Um fundo de investimento que você vê aí, o teu assessor, alguém falando aí para você investir, ele cobra uma taxa de administração muito grande e o gestor ele toma atitudes ativas, ele vai selecionar ativamente aonde ele quer investir, beleza? E isso faz com que haja uma estrutura mais cara e também que ele tome algumas decisões que na verdade ele nem gostaria de tomar. Como assim? Num fundo de investimento de renda ativa, que não é o caso do ETF, o gestor ele toma as decisões e ele precisa seguir o estatuto, o regulamento, tá? Daquele fundo. E aí o que acontece? Quem busca investir num fundo é um investidor que não está querendo saber como os investimentos funcionam. E muitas vezes lá está dizendo no estatuto do fundo que ele precisa, por exemplo, investir 95% em renda variável, porque é um fundo de ações, por exemplo. E aí o que acontece? O mercado pode estar muito eufórico, muito acima do preço justo dos ativos, e esse gestor, quando entra dinheiro novo, ele precisa respeitar o que está previsto no estatuto. Então ele não consegue fazer um caixa para aproveitar oportunidades. Ele simplesmente vai precisar comprar ativos que ele nem gostaria de comprar, que estão mais caros, tá? E isso faz com que os preços subam ainda mais. E aí o que acontece é que quando há uma realização de lucro por parte do mercado e o fundo cai lá os seus 10%, aquele investidor que não entende nada de investimentos, se vê o seu patrimônio caindo 10%, ele faz o quê? Ele pede o resgate. E aí ele faz o quê com o gestor? Ele obriga o gestor a vender parte dos seus investimentos com prejuízo, às vezes, para poder honrar com aquele compromisso de saque. E aí faz com que haja uma queda ainda maior, tá? Então, não acaba sendo interessante, além de que os fundos de investimentos muitas vezes cobram uma taxa de performance e a longo prazo isso acaba corroendo o teu retorno. Se vocês quiserem, comentem aí embaixo que eu trago um estudo feito comparando o investimento em ativos sem taxa de administração e sem taxa de performance com um investimento que possui esse tipo de taxa, tá? Comenta aí embaixo, pô, traz esse estudo aí que eu quero saber como é que funciona essa parada. E aí o que acaba se interessando nos ETFs é que eles vão replicar um índice, beleza? E isso faz com que ele seja muito mais barato, muito mais acessível e ele não precisa vender os seus ativos para poder honrar com os compromissos ali, porque ele é de renda passiva e ele é negociado na bolsa de valores da mesma forma que uma ação. Então, a titularidade de um ETF é negociado entre os participantes e não uma cota do fundo. Então, o que acontece com o fundo é que você tem uma participação dentro do fundo, o teu dinheiro ele se incorpora dentro do fundo e o fundo precisa vender o seu patrimônio para pagar o investidor. E em um ETF, você vende a propriedade daquele ativo para outro investidor, tá? Então, o dinheiro não vai para dentro do fundo, ele é uma propriedade daquele investidor, assim como uma ação. Fechou? Compreendido esse ponto? Agora a gente vai para o nosso segundo ponto aqui, que é qual ETF? O primeiro deles é o mais tradicional, que é o VOO, V-O-O, tá? E aí a gente consegue ver aqui alguns dados sobre ele, tá? Então eu separei aqui, ele está em inglês, mas já vou traduzir para vocês aqui o principal, que a taxa de administração dele é de 0,03% ao ano. Então, quando a gente olha para um fundo de investimento que muitas vezes vai ter uma carteira similar, uma performance similar, cobra 2% ao ano, 1,5% ao ano, cobra taxa de performance, se sobe um pouco a mais que o benchmark, geralmente é um benchmark que não é muito difícil de ser batido, tá? Então, no ETF, praticamente de graça essa taxa aqui, tá? A quantidade de valor de ativos em gestão aqui dele, 280 bilhões de dólares. Então,
é um ativo aqui, é um ETF enorme, tá, pessoal? Em relação à performance dele, tá, ele vai seguir o S&P 500, tá, que é o índice de referência dele. Nesse gráfico aqui, a gente não está incluindo os dividendos, tá? Então, nos últimos 10 anos, ele teve uma performance aí de 220%. Se a gente pega isso anualizado, uma performance de 12% ao ano, tá? Isso em dólar, né? Então a gente já se protegeu ao longo desses 10 anos em relação à variação do câmbio aqui, que o real acaba se desfavorecendo a longo prazo, tá? E a diversificação também aqui. A gente percebe que esse ETF ele vai estar segmentado em alguns setores, então 36% está no setor de tecnologia, 15% consumo cíclico, 13% financeiro, 12% saúde, 8,3% industrial e assim por diante, tá? E as principais posições aqui do fundo, né, as 10 maiores empresas que compõem aqui a empresa, o fundo, o ETF, estão com fundo na cabeça aqui. Apple com 6,67%, Microsoft com 6,3%, Amazon com 3,9%, Tesla com 2,3%, Alphabet, que é o Google, com 2%, Nvidia 2%, Alphabet aqui agora classe B, tá? Que seria também o Google, tá? Meta com 2%, Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, com 1,3%, JP Morgan, que é um dos maiores bancos aí do mundo, com 1,2%, e essas 10 empresas aqui têm um peso de 30% nesse ETF aqui. Beleza, pessoal? Agora a gente vai para o nosso terceiro ponto, que é o seguinte: por que investir diretamente no exterior, né? Então a gente precisa compreender isso daqui também. Então o primeiro ponto é justamente aquilo que eu já falei para vocês, diversificação. Não adianta nada a gente deixar todo o nosso dinheiro dentro do Brasil, porque a gente tem um risco específico do Brasil, que é uma economia emergente, digamos assim. E aí quando a gente olha para os nossos vizinhos, aí, por exemplo, a Argentina já foi um excelente país, tá? Uma economia pujante, assim como a Venezuela também. Só que se a gente volta algumas décadas, se o investidor, quando o país estava bombando, ele pensasse, cara, eu vou deixar todo o meu dinheiro aqui no meu país, porque o país está bombando, o país aqui é bom, tudo mais, né? Vou deixar aqui mesmo. E aí, alguns anos se passaram aí, houve uma inflação absurda, houve uma queda muito grande aí. Então, esse investidor, ele simplesmente viu o patrimônio dele virar pó. Por mais que ele tivesse investido em excelentes empresas, em excelentes títulos públicos, né? A gente acaba correndo um risco que não há necessidade, né? A gente não acredita que o Brasil vá se corroer, vai virar uma Argentina, de fato, vai virar uma Venezuela. Porém, é um risco que existe e a gente precisa se proteger em relação a ele. E diversificar, colocar o nosso dinheiro em outro país, não simplesmente diversificar aqui dentro. Ah, vou comprar uma BDR. Não, seu dinheiro ainda está dentro do Brasil se você compra um BDR. Agora, se a gente manda o dinheiro para fora, e hoje em dia é muito fácil de fazer isso, a gente tem várias corretoras com suporte para brasileiros, corretora toda em português lá, super simples de fazer toda a operação, a gente consegue se proteger disso, né? Um cenário caótico que a gente não espera que aconteça, mas a gente precisa se proteger nesse sentido também. Além disso, a gente também tem o fator valorização. Quando a gente investe no exterior, a gente pode se expor a diversas empresas que têm uma excelente performance. Então, por exemplo, a nossa carteira lá de investimentos recomendados no exterior da Notorious, a gente está com uma performance de 25% acima do S&P 500 e nem se fala em cima do Ibovespa, tá? A gente fez a seleção de várias empresas, essa carteira já está rodando há um ano praticamente e a gente tem uma performance bem acima da média, porque a gente consegue usar o dólar a nosso favor, é claro, a médio e longo prazo, no curto prazo o dólar pode ficar muito mais barato ou muito mais caro em relação ao momento que a gente compra, porém no médio e longo prazo a gente tem o dólar a nosso favor e também a possibilidade de investir em excelentes empresas que têm uma capacidade de crescimento muito grande, uma vez que essas empresas, boa parte delas, têm receitas advindas de forma global e não somente do seu país de origem, tá? Então isso acaba sendo um fator relevante. E outro ponto aqui que muitas pessoas acabam se perguntando, né? Devo esperar o dólar baixar mais para poder começar a investir? Isso não faz muito sentido, tá, pessoal? Vem comigo aqui para a gente verificar aqui algumas coisas, tá? Então aqui a gente tem o real, tá? O real em relação ao dólar. E aqui a gente tem um histórico, a gente está pegando aqui 2010, e aí o que pode acontecer, né? O investidor está lá em 2011 e ele viu que o dólar chegou a 1,55 praticamente. E aí ele está nesse momento aqui,
em que ele está 1,86. E aí, cara, isso aqui, se a gente pega partindo aqui de baixo para cima, uma valorização aí de 20%. O cara jamais vai investir porque alguns meses o dólar estava muito mais baixo. Não vou investir a 20%. Teve uma alta muito grande, eu vou perder muito dinheiro. De fato, no curto prazo, se você ficar olhando todo dia, toda semana, de fato, se você compra aqui nesse topo aqui, desse presente momento, e aí em alguns meses aqui, algumas semanas, já cai 8%. Aí você fica, meu Deus do céu, caiu 8%. Só que isso aqui, a longo prazo, cara, não faz a menor diferença. Se a gente já sobe aqui um pouquinho, né, passaram-se mais alguns meses aí. Desse ponto até aqui, vamos lá com régua, vamos lá. Até aqui já deu 8% de valorização, tá? Então essa queda aqui meio que não houve uma queda, né? Só aquele nervosismo de curto prazo. Se a gente vai aumentando nosso horizonte aqui de investimento, a gente vai percebendo que o cara deixou de investir aqui, aí ele esqueceu de comprar aqui, e aí, pô, se ele estava achando caro aqui mesmo ele jamais vai comprar de novo, né? E aí perceba que nos próximos meses, aqui nos próximos anos, não voltou para esse patamar aqui que ele já achava caro. E aí o que acontece? A vida vai rodando e momentos de alta e de baixo vão acontecendo. Então aqui a gente teve uma queda de 8%. E aí nesse momento aqui que você achou que estava barato, teve uma alta de 9%. Daí aqui você já não compra. Aí aqui você vai querer comprar, só que você não vai saber o momento correto, tá? E aí aquele momento que você achava que estava caro aqui, acaba se repetindo aqui. E aí você não compra aqui e aí simplesmente subiu mais até aqui esse ponto 30% e continua subindo. Aí subiu daqui até lá em cima 63%. Tá? E aí você simplesmente vai ficando de fora até o patamar que ele se encontra hoje, que é de 4,89. Tá? Então, investir, a gente sempre investir quando a gente vai fazer o nosso segmento estratégico, que a gente vai bolar. Todos os meses é o que a gente vai investir, então é todo mês que a gente vai investir, independentemente do preço do dólar daquele momento, porque a longo prazo isso não vai fazer diferença. Fechou? Combinado? Então vamos aqui para a nossa segunda empresa aqui, segundo ETF, que é o VNQ, tá? Esse ETF aqui especificamente, ele vai focar em REITs, tá? REITs são espécies de fundos imobiliários. Fundos imobiliários é diferente de fundo de investimento. Já expliquei para vocês aqui. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo somente sobre fundo de investimento diferente de fundo imobiliário. Se vocês quiserem um vídeo como esse daí, comenta aqui embaixo para eu saber que vocês querem um vídeo como esse, beleza? E aproveita que já está comentando aí, se você está aqui até agora no vídeo, deixa um dedo like aí e também já se inscreve no canal, beleza? Então aqui no VNQ, o nosso foco seria mais o recebimento de renda passiva, uma vez que são imóveis que existem lá investidos. Não é uma empresa com grande potencial de crescimento, são imóveis, né? Então vai estar sujeito ao ciclo dos imóveis, beleza? E aqui eles como são uma espécie de fundos imobiliários, eles vão pagar com certa periodicidade. Então você vai receber dividendos também nessa conta diretamente em dólar. Aqui a gente tem a taxa de administração anual de 0,12%, ou seja, uma taxa bem baixa, tá? Quando eu peguei aqui esse gráfico, ele estava com um dividend yield de 2,58%. Os dividend yields lá nos Estados Unidos, eles são bem mais baixos do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, é comum você ver esse tipo de dividend yield, beleza? E o número de REITs aqui são 172 REITs que existem lá, tá? Agora, em relação à performance, lembrando que não estão inclusos os dividendos aqui, tá? Então, nos últimos 10 anos, o VNQ teve uma performance de 80%, bem abaixo do VU. Só que o objetivo dele não é ter uma performance acima de todos os outros, e sim manter o teu patrimônio ao longo do tempo, se valorizar e distribuir os dividendos, né? Porque esses imóveis, a gente já vai ver a diversificação deles, eles pagam ali os seus aluguéis e os cotistas ali, os investidores acabam recebendo a sua participação diretamente na sua conta, tá? Então aqui a gente tem anualizado, os últimos 10 anos, deu um retorno de 5,7, bem abaixo do VU e bem abaixo também do próximo que a gente vai ver, beleza? E aqui a gente tem a diversificação dele, tá? Então a diversificação dele é o seguinte, né? Aqui a gente tem REITs comerciais, tá? Com 40%, REITs
especializados. Então, por exemplo, vai ser um REIT ali que fornece um galpão para data centers, tá? REIT residencial, de real estate, tá? De construção, uma porcentagem bem baixa, tá? A maior parte está aqui em comercial, especializados e residencial. E aqui existem vários REITs em que ele tem uma participação. Então ele tem a do Vanguard Real Estate, American Tower, Prologis, Crown Castle, Equinix, tá? Então depois você pode verificar algum deles aqui para compreender como é que funciona. Então, pô, Equinix ali, vamos botar lá, Equinix. Então você vai cair lá no site deles, tá? Tem um site brasileiro aqui que também tem, eles também têm a operação no Brasil, tá? É uma operação de data centers, tá? Então você pode depois verificar no site deles lá como é que funciona, tá? Eu não vou botar agora o site americano aqui porque eu não quero que o vídeo fique muito longo e a gente não vai fazer edição, tá? Mas lá você vai ter acesso a todos os pontos, tá? Então Equinix Investor Relationship, você coloca aqui. Então aqui você já vai cair no site de relacionamento com o investidor, tá? É só colocar Equinix IR, você já vai cair nesse site aqui. Aí você pode verificar todos os pontos aqui e aí você pode fazer com cada um deles ali para compreender mais sobre o ETF que você está investindo, beleza? Então, próximo aqui é o seguinte, quinto ponto que eu separei. Por onde investir? Essa é uma dúvida bem recorrente também, né? Como é que eu vou fazer para investir lá fora? Então, você tem acesso hoje em dia de forma muito facilitada a várias corretoras. A gente tem parceria com nenhuma, nem pretende ter. A gente é totalmente independente aqui, tá? Nossa empresa é totalmente independente. A nossa única recomendação que a gente faz, a remuneração que a gente tem é através das nossas recomendações que não são remuneradas de forma alguma, como a gente vê em corretoras, por exemplo, né? As corretoras ali têm os seus assessores que geralmente recebem uma remuneração por meio das recomendações que eles fazem, ou então a carteira recomendada de uma corretora, eles buscam aquele giro de carteira para poder gerar maior receita para a corretora. A gente aqui é totalmente independente. Então, quando a gente solta um relatório de recomendação de compra, você pagou por aquele relatório, por exemplo, é aquilo, é a nossa remuneração, não tem nenhum tipo de conflito de interesse, beleza? Então, a gente não faz nenhuma parceria com ninguém, justamente para manter essa independência em relação às nossas recomendações. Então aqui, a gente tem a Avenue Securities, que acaba sendo bem interessante, tá? Porque ela tem o suporte em português, tá? O criador ali da Avenue esqueci o nome dele, mas ele criou a Clear, que é a empresa, uma corretora aqui que várias pessoas conhecem, tá? E foi vendida posteriormente para a XP. E ele pegou e abriu lá uma corretora nos Estados Unidos com suporte para brasileiros. Então acaba sendo bem interessante, é facilitado para te fazer a declaração de imposto de renda, porque fornece os dados lá em português. Para quem fala inglês, não tem problema aí com ter um trabalho a mais com a declaração de imposto de renda, Interactive Brokers acaba sendo interessante, porque você vai ter acesso a mercados globais, acaba sendo um pouco mais barato também, tem mais acesso a vários tipos de stocks e REITs e ETFs também que você não vai encontrar na Avenue, mas acaba sendo bem completo a Avenue também. E caso você queira, você também pode investir através do Banco Inter, beleza? Aí é o seguinte, se você quiser um vídeo aqui específico sobre as corretoras para se investir no exterior, comparando ponto a ponto, comenta aqui embaixo que eu posso elaborar um vídeo desse para vocês também, beleza? E agora, o último ETF é o QQQ, tá? Ele vai investir nas empresas, 100 maiores empresas lá, não financeiras da Nasdaq, tá? Então aqui a gente tem alguns dados sobre ele. Então aqui a gente tem uma taxa de administração de 0,20%, tá? É mais alta do que os outros, mas ainda assim é muito baixa. Deixa eu ver aqui. Eles têm 214 bilhões de ativos em gestão, tá? Então é um fundo, é um ETF gigantesco aí, tá? Performance dele, como é focado em empresas de tecnologia e tudo mais, a performance dele é bem maior do que dos outros, tá? Então, nos últimos 10 anos aí a gente teve uma performance de 440% de forma anualizada, e isso dá 18% ao ano, tá? Então, é uma performance bastante grande para um ETF, que é simplesmente um ETF de renda passiva, não é tomado nenhuma
a decisão ativamente, uma análise rebuscada sobre um ativo que está extremamente desvalorizado e pode se valorizar muito, simplesmente investindo de forma passiva ali. Você coloca o dinheiro ali, o ETF replica um determinado índice, que é o índice Nasdaq 100, tá? E ele vai trazer trouxe, né? A gente não consegue, com os dados que a gente tem hoje, de histórico, dizer o que vai acontecer para o futuro. A gente simplesmente olha para compreender o que aconteceu no passado, tá? Então, no passado, até o presente momento, teve uma performance bastante interessante. Em relação à diversificação, aqui ela vai ter 64% voltado no setor de tecnologia, tá? 21,19% de consumo cíclico, 5,5% saúde e 3% em consumo não cíclico. As maiores posições aqui, as 10 maiores posições, estão em Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla, Nvidia, Google, Broadcom e Cisco Systems, tá? Aqui pesando 52%. Lembrando que o restante da carteira também vai estar focado em ativos de tecnologia aí, tá? A maior parte da carteira desse ETF. E é justamente por isso que ela tem uma performance um pouco acima da média. Um pouco não, bem acima da média, né? Porque essas empresas elas acabam se valorizando muito mais acima. E também quando caem, elas acabam caindo mais do que a média. Então, o investidor precisa ponderar ali, né? A gente trouxe um ETF ali que é mais ponderado, ele vai ter suas empresas de tecnologia, mas também vai ter diversos outros setores que trazem uma maior segurança para a carteira. O QQQ traz um risco um pouco maior, mas também uma possibilidade de ganho maior. O VNQ é mais conservador, tá? Traz uma previsibilidade maior, a oscilação dele não é tão grande, tá? Mas também não traz uma performance muito interessante. Só que ele também é voltado para dividendos, e aqui na performance que a gente mostrou, os dividendos não estavam contemplados, né? E aqui a comparação da rentabilidade entre esses três, né? Então isso fica bem claro que eu acabei de falar, né? O QQQ lá teve uma valorização bem acima dos outros, de 440%. O VUL ficou em segundo lugar em questão de performance, sem considerar os dividendos aqui, com 220%, né? Metade aqui do QQQ. E o VNQ com 80% de performance nos últimos 10 anos. Agora eu quero saber de você, curtiu o vídeo? Se você está aqui até agora, provavelmente curtiu, então deixa um dedo no like aí para fortalecer cada vez mais. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, e se você ainda não me segue no Instagram, cara, por que não segue ainda? Vai lá no meu Instagram lá, é o Fê Guimarães, tá? Vai lá, manda um soquinho para eu saber. O Instagram tá bem aqui embaixo, ó, o Fê Guimarães. Vai lá pra gente trocar uma ideia, beleza? Agora eu vou deixar um vídeo bem aqui que eu acredito vai gostar, que a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.